Olá, graças a Deus, que o Deus da Bíblia possa iluminar a sua vida, a sua casa, a sua família. Está no ar o programa Palavra Urgente e eu tenho a certeza que este programa vai abençoar muito a sua vida, muito mesmo. Fica ligadinho conosco. E é exatamente diante da situação da vida, da adversidade, que precisamos confiar em Deus, sabia? Colocar a nossa fé no Senhor Deus e acreditar de fato, de verdade, que sairemos do dia difícil e alcançaremos o melhor. Talvez você esteja diante de uma situação difícil, diante de um problema, ou de repente vivendo a melhor fase da sua vida. E sabia que precisamos sempre da boa palavra, daquela palavra de ânimo, de vida, e não existe uma ferramenta melhor do que a palavra de Deus, que é a Bíblia, que vai sempre proporcionar ao seu coração vida, vai sempre proporcionar ao seu coração alegria. Eu, esse amigo que vos falo, sou Luciano Moreira, tenho o prazer de pastorear a Igreja Internacional da Graça de Deus ali do Centro de Magé e juntos estaremos nesta programação. Fica ligadinho aí, porque em dado momento estaremos realizando uma prece, uma oração em seu favor. Então, desde já, eu convido a senhora, o senhor, você que está acompanhando a programação, preparar um copo com água, porque daqui a pouquinho estaremos fazendo uma prece em seu favor, estaremos orando ao Deus da Bíblia e Deus vai mudar essa situação. Tenha certeza disso. Pastor, já passei por muita coisa na vida, eu já enfrentei muitas dificuldades. Hoje nós vamos abordar um assunto que realmente a pessoa tem um sonho na vida. Essa é a colocação correta. Todos têm um sonho de crescimento, um sonho de realização. Eu costumo dizer na igreja que o sonho nada mais é do que um plano de Deus, um projeto de Deus. Você sabia disso? Um exemplo, vamos ao exemplo de José. José, ele teve um sonho de que ele seria grande e ele chegaria onde ninguém da casa dele, onde nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos chegariam, que ele despontaria. Mas não era algo de vaidade, não era algo pessoal, não era uma arrogância, não era presunção da parte de José, era um plano de Deus. Então, o plano de Deus, ele chega ao ser humano como sonho. Você conhece alguém que está meio frustrado, meio desanimado, em meio às batalhas, às lutas? Então, encaminha para essa pessoa essa mensagem de hoje, o programa de hoje. Você sabe que é possível? Através da rede social. Você pode acessar o Instagram e lá começar a seguir. Como que eu pesquiso? @Palavra Urgente, daí então você começa a seguir, sempre que chegar um novo programa você vai ser notificado, notificada e vai receber então ali a linda mensagem. São vários e vários apresentadores, inúmeras histórias, profissionais da área de saúde, sempre ali comentando, trazendo esclarecimento, uma orientação maravilhosa. É realmente feito um programa feito com excelência. Então você pode, como também através do YouTube. Basta apenas você pesquisar na lupa lá no YouTube, @Palavra Urgente. Dali então você se inscreve, né? No Instagram você começa a seguir e no YouTube você então se inscreve. Será sempre então notificado. Então você conhece alguém que tem enfrentado uma luta? Hoje nós vamos falar com respeito à história da senhora Cícera, que se deparou com uma dificuldade. Tinha um sonho de vencer, tinha um sonho de alcançar o melhor e infelizmente se deparou com um grande problema, mas olha, ela agiu a fé e venceu. Vamos então, conosco, na tela. A minha vida financeira, uma turbulência. Nesse período, eu trabalhava num shopping e vendia como sacoleira. Eu trabalhei mais de 15 anos. Nesse meio intervalo, arrombaram a mala do carro da gente e levaram toda a minha mercadoria. E eu fiquei numa situação financeira muito difícil. E decidi que não queria mais ficar como sacoleira, porque eu fiquei com muito medo. Aí resolvi abrir uma loja. Ela pediu demissão no shopping, para poder seguir o sonho dela, né? E abrimos a loja de roupa, em 2012. Ela ficou em média uns 3 anos com a loja. E foi aí que eu entrei em um buraco de novo. Porque fiquei com muito cliente me devendo. Estava ficando insuportável, uma bola de neve. Só dívida, dívida. A gente resolveu fechar. Mas eu continuava servindo ao Senhor, porque se não fosse isso, eu creio que eu tinha enlouquecido. Cheguei na igreja e falei com minha pastora. Ela, filha, você já pensou que o que você quer pode ser o sonho que Deus tem para a sua vida, mas que você está no foco diferente? Você já pensou nisso? Eu não estou dizendo que não é o seu sonho ou que não é o seu projeto, ou o projeto que Deus tem para você, mas no momento está da maneira errada. Eu comecei a ter um ensinamento diferenciado de vida financeira. Olha que bacana, ela falou que começou a ter um ensinamento diferenciado de vida financeira, né? E isso realmente aí
dá a condição da pessoa começar a alcançar um resultado extraordinário. Falando em resultados melhores, eu quero falar um pouquinho mais. Vamos então à reportagem, que daqui a pouco voltamos então comentando sobre um assunto maravilhoso. Desde já, prepara o copo com água. Conosco, na tela. Segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito, em junho de 2025, cerca de 71 milhões de pessoas estavam negativadas. O cantor norte-americano Willie Nelson, de 92 anos, declarou falência em 1990, tendo os bens apreendidos pela Receita Federal dos Estados Unidos. De acordo com dados do Banco Central, em 2024, houve um acúmulo de aproximadamente 4 trilhões de reais concedidos em empréstimos. As dificuldades financeiras podem provocar sequelas na saúde, como pressão alta, insônia, ansiedade, depressão e alteração no sistema imunológico. Olha só quanta luta, quanta dificuldade enfrenta uma pessoa que se depara com um problema. Um problema financeiro, ele não mata a pessoa não vai morrer por conta do problema financeiro. Muitas das vezes a pessoa é levada, vamos colocar assim, ao óbito, à morte, por conta do desespero. Quantos são os empresários que cometem um ato de loucura, um suicídio, tiram a própria vida? O caso, uma vez eu atendi no programa da nossa rádio na época, na nossa rádio FM na época, eu lembro, na madrugada, um homem que ele estava sentado, pensando, tentando tomar coragem para tirar a vida do filho recém-nascido, da mulher e depois cometer suicídio por conta de uma dívida. Você sabia que tem pessoas que passam e enfrentam essa dificuldade? Outros, de repente, abandonam a família, deixa tudo e diz, eu vou andar na rua e sai como andarilho, passa a ser uma pessoa em situação de rua, tudo por conta de uma decepção financeira. Isso arrasa a pessoa, ela fica com o emocional abalado. E com o emocional abalado, a vida desanda, tudo desanda, ela perde paz, ela começa a ficar impaciente, ela começa a descarregar em familiares aquela frustração financeira. Essa é a palavra certa. Ela não conseguiu um resultado esperado, o resultado que ela almejava e por isso, então, ela começa a ter uma falta de paciência, uma irritabilidade muito grande. E vamos falar melhor, vamos entender mais? Falando então com o especialista da área, que entende. E desde já eu agradeço a todos os profissionais da área de saúde que sempre colaboram com o programa Palavra Urgente, enriquecendo ainda mais e promovendo o maior conhecimento a todos nós. Conosco, na tela. Falta do dinheiro, ele tem uma certa, assim, é um lugar muito importante, como a gente coloca, o dinheiro, ele é metade, 50% dinheiro e 50% saúde mental, vamos colocar dessa forma. Eu já discordo, eu acho que se você tem saúde mental, a tua capacidade de superar qualquer percalço que venha, você tem esse lugar. Se você não tem saúde mental, aí a ladeira baixa. Essas pessoas que estão nessas condições, eles têm que pensar o que eles vão comer naquele dia. Eles não imaginam que um tratamento em relação à saúde mental vão fazer eles saírem daquele lugar. Como que meu filho está passando fome e eu vou ficar pensando em procurar um tratamento com um psicólogo? Esquecem até da moradia, porque a primeira coisa é comer, Por quê? Moradia, eles vão para debaixo de um viaduto, eles colocam alguma coisa e eles têm esse lugar. E essas pessoas, eu acredito que só mesmo esses trabalhos sociais que são feitos para essas pessoas que são olhadas, que têm um olhar diferente. Nós temos, independente da religião, porque a gente não está falando aqui sobre isso, religiões que fazem esse trabalho de chegar nessas pessoas e dar esse trabalho que às vezes o governo não chega. E tem a questão também da pessoa que tem um salário mínimo e tem que se sustentar com um salário mínimo por mês. E quando ela não tem casa, ela tem que pagar aluguel. Às vezes tem uma casa de um parente que ficou para ela, Então aí é luz, comida, aluguel. E aí cada vez mais as pessoas vão para comunidades, porque na comunidade não paga luz, não paga água. Então ali ela não tem que se preocupar com isso. As pessoas que acabam estando nesse lugar, elas acham que o mundo onde tem possibilidades não é para ela. Não, mas eu tenho vergonha.
elas abaixam até a cabeça diante de um lugar maravilhoso, porque elas não se sentem pertencentes a esse lugar. Então ela vai tratar essa questão aqui em relação ao complexo de inferioridade que ela tem, do que ensinaram a ela, do que ela não podia ser e que ela pode ser, que ela pode conquistar tudo isso e ser pertencente a esse lugar sem vergonha, sem achar que não pertence àquilo ali. O mundo é dela, o Rio de Janeiro é dela, todos os estados onde ela quiser estar, ela pode estar. Ela não pode se sentir visitante desses lugares, entendeu? E é realmente o que acontece. A pessoa, ela fica com vergonha, com timidez. Todas as vezes a pessoa ela começa a pensar que um determinado estabelecimento não é para ela. Ela começa a pensar que desfrutar de um relacionamento familiar não é para ela. Ela começa muitas das vezes a ter até um certo receio, uma certa vergonha de entrar em uma igreja. Quantas pessoas eu atendi assim? Pessoas que tiveram dificuldade de entrar na igreja ali, usa até um termo, né? De permitir ser acolhida. Ela não se permitia por conta desse complexo, por conta dessa frustração, desse problema. Vamos então ao relato de fé, a segunda parte. Prepara o copo com água, hein? Daqui a pouquinho a oração. Nesse meio termo, minha filha, ela é design de sobrancelhas. Na loja de uma amiga, estava precisando de uma design. Aí ela falou comigo, disse, manhã eu vou. Nisso, também precisava de uma pessoa para o caixa na outra loja. Eu fui trabalhar nessa loja. E Deus, ele me levou para essa loja, na qual eu aprendi muito. É uma loja de cosmético. Consegui me levantar, me erguer. Só que sempre tentando voltar para trabalhar para si mesmo. Eu não me sentia preenchida, é como se me faltasse algo. Em março de 2019, Cícera participou do culto das mulheres que vencem e ali Deus começou a direcioná-la profissionalmente. A minha pastora fez uma dinâmica, que era a dinâmica de um espelho. Você olhar no espelho e dizer qual é o seu sonho. Aí ela pegou no meu ombro e disse, filha, o seu sonho, qual é o seu sonho? Eu olhei no espelho e aquilo me deu um estalo. Mas o meu sonho era ter uma loja de roupa. Mas, de repente, quando ela me perguntou isso, aquele sonho ficou tão apagado, tão sem significativo para mim, que eu fui para casa e fiquei pensando. Eu comecei a sonhar com um salão de beleza, eu comecei a sonhar com nome, eu comecei a sonhar com cores, e eu ficava me perguntando, aí eu fui orar, digo, Deus, como é que o Senhor me leva para sonhar por isso, pensar no salão se eu não sei nem ligar um secador? Que coisa linda. Tá ligadinho aí? Tá acompanhando a história? Essa senhora começou a receber de Deus. Por isso que eu disse no início, que o plano de Deus chega para o ser humano como sonho. Sabia disso? E eu quero que você receba de Deus o melhor. Receba de Deus o que Ele tem para fazer. E o que eu devo fazer, pastor? Primeira coisa é abrir o coração. A Escritura Sagrada, vou compartilhar aqui um trecho bíblico, que diz assim, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, versículo 32, diz assim, ó, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece, confirma o teu irmão. Vamos entender. A oração do Senhor Jesus por Pedro foi a seguinte, Deus, Pai, eu peço ao Senhor, fortalece a fé, para que ele tenha condição de vencer as adversidades. Muitas das vezes nós cometemos um erro. O que de repente eu oraria, a senhora oraria? Deus, livra ele do problema financeiro, livra ele do problema de saúde, do problema familiar, livra ele disso, daquilo outro. Porém, o Senhor Jesus fez um pedido. Que pedido foi esse? Pai, permita a ele continuar na fé, para que ele não desfaleça na fé. Você não pode desfalecer na fé. E uma coisa eu digo, você pode até enfrentar uma luta grande, uma batalha, mas algo que não pode faltar é fé ao seu coração. Então, que essa seja a sua oração por outros, pois essa tem sido a nossa oração do Palavra Urgente por você. Que você possa permanecer na fé e vencer toda essa dificuldade. Porque permanecendo na fé, certamente vencerá. Orar apenas por questões soltas, isso não vai promover o melhor. Vamos então à terceira parte e voltamos? Aí eu sentei meus filhos, meu marido disse o que eu ia fazer. Aí, como? Ele disse que quem começa a boa obra, né, é fiel para terminar. Então, se Deus está mostrando, então dá certo, sim, com certeza. Então Deus usou pessoas para que esse milagre acontecesse. A gente alugou o ponto, comprou tudo o que precisava.
Cícera se capacitou profissionalmente e no dia 27 de agosto de 2020, o Salão de Beleza Duartes foi inaugurado. A cada cliente que chegava, como você conheceu? Não, eu passei ali, vi, gostei. Nós fornecemos tudo da área de cabelo, fazemos limpeza de pele, fazemos spa dos pés, temos a parte de depilação, a gente faz tudo da parte de unha e temos a neodesigns. Eu vejo o sorriso no olho dela de gratidão. Nós temos uma cartela de cliente muito boa, né? A gente vê a provisão de Deus todo dia, porque sempre tem cliente novo. Deus nunca nos abandona. Se a gente persistir, Ele está ali para nos ensinar dia a dia o que fazer e como fazer. Muitas vezes você está num foco tão grande, eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E quando na realidade não é o plano de Deus para a sua vida, é o seu plano. Temos que estar sensível para ouvir a voz do Senhor, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Que coisa linda, hein? Deu a volta da vitória, o Senhor Deus, Ele é maravilhoso. Falando em maravilhas, vou pegar aqui o meu copo com água, porque nós estaremos realizando a prece, a oração em seu favor, e Deus tem o melhor para a sua vida. Falando em melhor para a vida, eu quero deixar para a senhora, para o senhor, o site do On Grace. É um site onde você pode pesquisar ali a igreja mais próxima da sua casa e certamente faça-nos uma visita. Eu sou Luciano Moreira, tenho o prazer de pastorear a Igreja Internacional da Graça de Deus do Centro de Magé, que fica na rua Coronel João Valério 281, bem no centro. Eu aguardo você na quarta-feira, oração pela família, 9, 19 e 30, sexta-feira, libertação, 9, 19 e 30, e o domingo especial do louvor e adoração, 8 e 18 horas, você é o nosso convidado. Você que é patrocinador, tem enfrentado uma dificuldade, um problema, você pode fazer contato conosco através do 21 979-52-2657. Tem a nossa TV, a Igreja da Graça do Centro de Magé é um ponto de apoio para abençoar a sua vida. Vamos então à oração? Querido Deus e eterno Pai, vem com o teu poder fluidificar esta água, colocando unção e bênção, pois nós determinamos o melhor e que o milagre possa chegar a cada um, em nome de Jesus. E você diga, eu creio. Beba da água. E coisa maravilhosa, hein? Creia no melhor, porque o Deus da Bíblia, Ele não falha, o Deus da Bíblia é poderoso para abençoar a sua vida. Ó, um beijo no coração de toda a produção do Palavra Urgente, que Deus ilumine a sua vida. Riqueza pra mim é amar a Deus, sentir minha fé, é agradecer a Deus por tudo que Ele é. Riqueza pra mim é abraçar alguém, tomar um café, é sentir o vento no rosto, o sol que aquece, poder respirar. É tudo que Deus já fez e com dinheiro não dá pra comprar. Família, amigos, o ar que eu respiro, alguém pra amar. Vou levantar as mãos e agradecer. Só Deus que pode essas coisas fazer. Não troco tudo isso por dinheiro, não. Minha riqueza é Deus, família, amigos e irmãos. Vou levantar as mãos e agradecer. Só Deus que pode essas coisas fazer. Não troco tudo isso por dinheiro, não. Minha riqueza é Deus, família, amigos e irmãos. Tchurururu, te agradeço, Deus, por minha família. Tchurururu, te agradeço, Deus, por tudo que fez.